quantos invocam o seu nome. E uma das coisas preciosas que a gente vai aprender na Páscoa do Senhor Jesus é como Ele lida conosco. Há uma história sobre o que aconteceu no dia da Páscoa, que temos meditado nela no dia de hoje aqui na igreja. 2 discípulos de Jesus saíram de Jerusalém desanimados. Eles estavam tristes com a morte de Jesus, eles estavam decepcionados com a liderança religiosa daquela nação, eles estavam revoltados com as coisas que tinham acontecido. O coração deles começou a ficar endurecido para crer. Achavam que, quem sabe, tivessem perdido o seu tempo na fé, e mesmo que ouvissem dos milagres e até da ressurreição, eles não conseguiam crer. E aí eu vejo uma das coisas mais bonitas da ressurreição, é que Jesus veio a esse mundo, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, e isso não é uma história separada da minha história e da sua história. Isso não tem nada a ver com o passado apenas, mas tem tudo a ver com o presente e com a minha vida. Porque naquele dia, no dia em que Ele ressuscitou, Ele estava preocupado com os 2 que estavam indo embora. E Ele foi ao encontro deles e não desistiu deles. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você: o Cristo que ressuscitou não desiste de cada um de nós, e Ele está ao nosso lado quando a gente pode perceber ou quando a gente não pode perceber, quando a gente é capaz de sentir ou quando não pode sentir. Ele está ao nosso lado porque a missão dele é buscar e salvar aquele que se perdeu. E o interessante é que quando a gente fala em perder-se, a gente imagina que a gente está pensando em coisas muito ruins, pecados escabrosos, mas daqueles homens não tinham cometido nenhum pecado escabroso. A única coisa que eles tinham é se afastado da casa do Pai, se afastado do lugar da comunhão, se afastado do encontro marcado. Eles não conseguiam simplesmente crer, mas Jesus não desistiu deles e foi ao encontro deles, e não parou, e caminhou com eles. Então tudo começa na nossa vida com esse Cristo que não apenas morreu e ressuscitou, mas não desiste de nós. E é interessante como Jesus vai tocar o coração e vai abrir os olhos desses 2 homens. A história vai nos contando que quando eles chegam na casa, Jesus faz de conta que vai seguir adiante, e eles dizem: não, vai anoitecer, por que você não janta conosco, não pousa aqui na nossa casa, segue viagem no dia seguinte? E aí então Jesus disse: ok, vou entrar na sua casa. E aí, como era costume de uma boa hospitalidade naquele tempo, eles disseram: você pode dar graças para a gente, que nós vamos comer? E Jesus pegou o pão e o partiu, e quando Jesus partiu o pão, uma coisa tão simples, os olhos deles foram abertos e eles conseguiram perceber que era Jesus que estava do lado deles. Sabe o que eu tenho aprendido na minha vida? Que o Cristo que ressuscitou, Ele não apenas não desiste de nós, mas que tantas vezes Ele toca o nosso coração de maneiras tão simples, como partir de um pão, e que tem a ver com a história da nossa vida. Quantas vezes na tua história de vida, alguém disse uma palavra que não conhecia nada do contexto, mas veio na hora certa, e aquela palavra você pode dizer: opa, quem falou isso para ele? Como é que sabia disso? E de repente era o Senhor Jesus dizendo algo especial para você. Quantas vezes você recebe um abraço? Quantas vezes surge uma situação diferente, como um partir do pão, uma coisa tão simples, mas tão simples, que faz diferença na nossa vida.
eu estava num congresso internacional e eu estava muito abatido, e naquele congresso eu fiz uma oração secreta. Eu não sei se você já fez alguma oração secreta, né? Aquela que você não diz para ninguém, só você e Deus. E eu disse assim: Senhor, se o Senhor tem uma palavra para mim, fala comigo. E aí nós sentamos numa mesa para discutir assuntos que tinham a ver com o reino de Deus, e um jovem pastor colocou a mão sobre a minha mão e disse: sabe, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Eu falei: aleluia, o Senhor ouviu a minha oração. Quantas vezes são pequenas coisas, coisas tão simples, uma resposta, uma porta que se abre, ou às vezes uma porta que se fecha, e Deus está dizendo para a gente: olha, estou aqui do seu lado. Jesus ressuscitado está aqui do seu lado. Ele tem um plano, Ele tem um propósito para a sua vida. E aí nessa hora, Ele faz o que Ele fez com aqueles dois no caminho de Emaús. A Bíblia diz que enquanto Jesus falava com eles, ardia o coração. Seu coração já ardeu? Às vezes o Senhor Jesus fala de uma maneira tão suave, que a gente não é capaz de perceber que Ele está ali, mas o nosso coração começa a arder pela presença dEle. E muitas vezes esse arder do coração é um convite. Está na hora de você se render, está na hora de você voltar para casa, está na hora de parar de fazer as coisas do seu jeito, para deixar fazer ou acontecer do meu jeito na tua vida. E Jesus continua a trabalhar com esses homens, e Ele de repente abre os olhos deles, e eles conseguem perceber Jesus, o coração ardia, o pão partido, e eles dizem: opa, esse é Jesus que está andando conosco. E naquela hora, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus que abriu a mente e o coração deles. Eu quero dizer para você que Jesus anda ao seu lado, mas o Espírito de Deus trabalha na sua mente e no seu coração, para que tudo aquilo que impede você de crer, de confiar, de descansar nos seus braços, possa ser levado cativo ao trono da graça, e Jesus revelar a glória dele sobre a tua vida. Às vezes a gente está cheio de medo, às vezes a gente está cheio de preocupação, às vezes a gente está cheio de sonhos ou de planos, não sei o que acontece, são tantas as razões pelas quais a gente quer viver do jeito da gente. Mas quando o nosso coração arde, quando a gente reconhece que o Jesus está ali caminhando com a gente, o Espírito Santo de Deus nos toca, e nessa hora a gente só pode fazer uma coisa, e foi exatamente aquilo que aqueles dois no caminho de Emaús fizeram. Diz a Bíblia que quando eles perceberam que Jesus estava com eles, Ele desapareceu diante dos seus olhos. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando: mas Senhor, eu não entendi. Bem agora que eles viram o Senhor, perceberam o Senhor vai desaparecer diante dos olhos deles? Por que, Senhor? E aí Deus começou a trabalhar no meu coração, porque se Jesus tivesse continuado ali naquele lugar, eles nunca teriam voltado para o lugar que Deus queria que eles estivessem. Muitas vezes o Senhor Jesus se manifesta para nós, e uma das maneiras dele dizer: não é por aí que eu quero que você ande, é dizer: eu tenho um encontro marcado com você lá em Jerusalém, volta para lá com os 11 discípulos que ficaram lá, porque eu tenho um encontro marcado com você. Ficar aqui é perder a bênção. E aí nessa hora, quando eles entenderam esse relato, essa verdade, e Jesus desapareceu, eles disseram: não, eu não quero ficar longe de Jesus, eu não quero ficar fora da bênção, eu não quero ficar sem a presença dele. E então diz a Bíblia que mesmo sendo de noite, eles saíram correndo e foram para Jerusalém, e quando chegaram em Jerusalém, encontraram os 11 discípulos, e o interessante é que eles não eram nenhum dos 11 discípulos mais famosos, eles eram os discípulos dos discípulos, mas Jesus se importava com cada um deles.
E quando eles chegaram ali alegres e começaram a contar tudo o que tinha acontecido, quem é que aparece? Jesus. E ele diz para todos os discípulos juntos: paz seja convosco. Nessa noite de Páscoa, Jesus quer dar um presente para você. Ele já deu muitos presentes. Ele já deu o sangue dele vertido na cruz. Mas ele ressuscitou. Ele já deu vários presentes para você, porque ao longo da sua história de vida, Jesus tem caminhado do teu lado. E você pode perceber na tua história de vida muitas coisas tremendas da graça de Deus. Quantos aqui têm um filho? Levanta a mão aqui. Não tem presente maior, fala a verdade. É uma dádiva do Senhor. A Bíblia diz que se você tem um filho, você foi abençoado por Deus. É verdade, está na Bíblia isso, tá? Quantos aqui são casados? Levanta a mão aqui. Eu quero dizer para você que Deus abençoa a sua vida dando um marido e dando uma esposa. A Bíblia diz isso. É palavra de Deus. A Bíblia diz para a gente que tem muitas coisas simples, como o partir do pão do todo dia, que você parte todo dia na sua casa, que é dádiva do Senhor. Cada dia que você parte o pão, passa manteiga lá no pão, toma o seu café pela manhã, o Senhor está dizendo: tenho te abençoado, tenho estado com você. Se você der uma respirada funda assim, ó, a Bíblia diz que o fôlego da vida é um presente de Deus. Olha, queridos, a gente podia ficar aqui falando dos presentes de Deus horas a fio, e você vai ter alguns que são especiais, que são marcas da sua história. Quantas coisas que você sonhou, que quem sabe aos olhos dos outros não eram tão importantes, mas aos seus olhos eram importantes, e o Deus vivo, todo-poderoso, e o seu Filho Jesus, trabalharam para que você tivesse alegria e alcançasse alguns desses sonhos. Como Deus é bom. Mas hoje Ele quer te dar um outro presente. Sabe qual é o presente? É colocar cada um dos seus queridos e amados no projeto que Ele tem para as nossas vidas. Sabe, Deus tem um plano para mim e para você. Deus tem um alvo para mim e para você. E o que impede muitas vezes que o plano de Deus se concretize não são coisas terríveis e ruins tantas vezes, às vezes são, mas são apenas como aqueles dois no caminho de Emaús, a gente decidir estar no lugar errado, na hora errada, longe do propósito de Deus. E olha, quando a gente conversa com ele, a gente apresenta 50 mil razões para estar nesse lugar. E aqueles homens tinham 52 mil razões para estarem onde estavam em Emaús. Mas o que Jesus queria dizer para eles é que aquele não era o lugar, mas que havia um lugar melhor para estar, que era permanecer na casa do Pai, fazendo a vontade do Pai e exercendo a missão que o Pai determinou para eles.